Os efeitos e as transições de vídeo no Premiere ficam na mesma categoria, no painel de efeitos, que é basicamente composto pelo painel em si, que é onde ficam os efeitos propriamente ditos separados em pastas, e o controle de efeitos, que é por onde você controla esses efeitos no clipe. Então, para começar, eu vou trocar para o painel de efeitos. No caso, eu estou usando o meu painel que eu criei para mim, mas vamos começar pelo de efeitos, porque ele já dá uma boa mudança. E aqui ele vai priorizar o painel de controle de efeitos, e ele vai adicionar esses painéis aqui, que você pode abrir e fechar clicando neles. E aqui está o nosso painel de efeitos. Aqui temos 6 pastas. Aqui ficam as transições de vídeo, os efeitos de vídeo, as transições de áudio e os efeitos de áudio, com 2 presets para coisas customizadas. E para usar um efeito é bem simples. Então, quando você abre a pasta de efeitos, ele é separado por categorias. Então aqui temos ajustes, borrões, ajustes de canal, correção de cor, distorção, controle de imagens, chroma key, perspectiva. Essa pasta aqui são de efeitos antigos, utilidades, transformação. Então, cada pasta é bem autoexplicativa. Para usar um efeito, eu vou usar o borrão. Vou colocar aqui. E eu vou pegar um borrão. Então, vamos lá. Eu abri aqui e ele tem vários tipos de borrão. Na dúvida, se você não sabe exatamente o que você precisa, um borrão mais geral é o gaussiano, que é o tipo mais comum que a gente usa. E para você usar um efeito, você só clica e arrasta ele para o clipe. No painel de efeitos, de controle de efeitos, ele vai adicionar uma linha com o efeito para nós usarmos. Então eu venho aqui e mexo nesse valor e assim o vídeo fica desfocado. E assim ele se aplica para o vídeo inteiro, pela duração do clipe inteiro. Para deletar um efeito, nós clicamos e apertamos Delete. Pois bem, vamos dizer que você queira um efeito que comece de um jeito e termine de outro. Aí entra um conceito que é muito utilizado tanto no Premiere quanto no After Effects, que a gente chama de keyframes. O que são keyframes? São pontos em um tempo que guardam configurações em relação ao clipe. Basicamente ele funciona assim: você cria um ponto de início, como você quer que o clipe comece e como você quer que termine. E assim o Premiere vai configurar, vai calcular o que deve ser feito entre esses dois pontos. Parece confuso, mas com o tempo é fácil de pegar o jeito. Então eu vou mostrar aqui como faria para esse efeito de borrão começar no 0 e terminar no 100. Então eu venho aqui, venho para a linha começo do clipe. E aqui ele tem uma pequena linha do tempo, parecida, aqui é basicamente uma mini linha do tempo. E alguns atributos têm esse botão aqui. O que esse botão vai fazer? Ele vai adicionar um keyframe em relação a essa mini linha do tempo. Então aqui no começo eu quero que comece normal. Então eu venho aqui e ele criou um keyframe bem escondidinho aqui no canto. Vamos dizer que no final eu quero que termine completamente desfocado. Então eu vou até o final do clipe, ele está no final da mini linha do tempo, e eu clico em outro keyframe. Opa, eu coloquei o keyframe na opacidade, mas enfim. Então eu vou usar ele para termos uma ideia. Então, como eu coloquei aqui na opacidade, você pode usar esses dois botões para navegar entre eles.
Então, ele começa no valor 100 e eu quero que ele termine no valor 0. Então, eu clico nesse keyframe aqui e tudo que eu alterar de valor, ele vai configurado nesse keyframe. Então, eu quero que ele termine em 0. E ó, o próprio Premiere já configurou a opacidade. E assim o nosso vídeo ficou em forma descendente. Padrinhos de Adrianópolis é um projeto muito interessante. Ele vai escurecendo. Caso eu queira deletar um keyframe, eu simplesmente clico neles e dou delete. Agora eu vou fazer no blur. Se ele não está aparecendo aqui, você clica nesse reloginho que ele vai iniciar. Então, até o final, clico aqui e eu quero que termine bem borrado. Tá? Como estamos no último frame, ele não vai aparecer. E assim temos um efeito mudando durante o tempo. É um projeto interessante da Universidade Positivo que apadrinhou mesmo o município. Claro que não é preciso usar keyframes toda hora, apenas se você precisar de um determinado efeito. Mas é algo interessante de saber. Então, deixa aqui o Gaussian Blur. Vou deletar ele. Opa. Bom, tá zerado. Vamos ver outro efeito aqui. Ajuste. Caso você não queira usar o painel de cor para corrigir as cores, você pode fazer usando esses ajustes aqui. Não é exatamente recomendado, mas é uma outra forma e ele funciona da mesma forma que os outros efeitos. O level. Adicionei aqui e aqui ele já adicionou todas as informações. E aqui eu posso alterar os valores, ou eu posso resetar eles por esse botão. Então, vamos ver, vou mexer no valor aleatório. E aqui a gente vê que ele muda o valor com as cores. Da mesma forma, os efeitos de áudio também são bem fáceis de se usar. Como no vídeo de correção de áudio, nós temos os efeitos de preenchimento quando a gente lida com clipes com 2 canais, ampliação de baixo, reverb. Da mesma forma, só clicar e arrastar. E ele fica aparecendo aqui na tabela de efeitos. Agora vamos falar sobre transições. O Premiere tem 2 transições padrão, que você pode colocar usando o comando Ctrl+D ou Ctrl+Shift+D. Ctrl+D vai colocar uma transição padrão para vídeo e o Ctrl+Shift+D para áudio. Então, eu dei Ctrl+D aqui. Opa, ele não colocou. Então, se ele não coloca automaticamente, você isola o clipe e aperta Ctrl+D ou Ctrl+Shift+D. E assim, na linha do tempo, ele vai colocar as transições, que são esses quadradinhos aqui. Se você clicar em uma transição e o painel de efeitos, o controle de efeitos estiver aberto, você vai ver que algumas opções aparecem para nós. Então aqui você pode, por exemplo, aumentar o tamanho da transição ou diminuir. É uma opção interessante, permite um controle mais amplo, da mesma forma que você clicar e arrastar o próprio ícone da transição. Para deletar uma transição, clica nela
Opa. Isso, clica nela e aperta o Delete. Da mesma forma que os efeitos, você pode simplesmente clicar em uma transição e arrastar para a linha do tempo. Então vamos fazer isso. Transição de vídeo. Dissolve. Cada um desses tipos é um tipo diferente de transição. Slide, o wipe, o zoom. Vamos ver o zoom. Diferente dos títulos, dos efeitos, você não pode colocar dentro do clipe, ele só fica entre os clipes. E às vezes ele vai bloquear porque ele requer alguns frames sobrando entre esses dois clipes. Então às vezes você pode ter um problema colocando transição quando um clipe ele termina, você está usando ele por inteiro. Então ele apareceu aqui, vamos colocar ele entre os dois. Aqui ele nos dá algumas opções, vamos ver como é que ficou. Na universidade. E a gente vai ter então uma diretora, né, exibir uma transição simples. Simplesmente clicar e arrastar. Vamos ver outra slide. O conhecimento da universidade. E a gente vai ter então uma diretora. Assim temos uma transição. Bem simples, fácil de colocar. O que pode acontecer é algumas vezes a transição requerir um certo cálculo por trás do projeto. Como assim? Vamos ver então uma transição mais complexa. Vamos ver se esse aqui vai. Ó, eu coloquei essa Morph Cut e ele me deu essa informação aqui, analisando em background. O que está acontecendo neste exato momento? O Premiere está calculando, por trás das cenas, como fazer essa transição funcionar entre esses dois clipes. E não tem muito o que fazer. A gente tem que esperar e vai depender muito do processador, do seu computador, da sua GPU, para ver quanto tempo demora esse cálculo. Então, nós vamos esperar. Até lá, ele simplesmente não corta, ele deixa esse aviso. Opa. Clicando 2 vezes numa transição, você também pode colocar um efeito, colocar a duração manual dessa transição. Agora que o efeito foi calculado, eu vou dar um espaço para ver como ficou. E a gente vai ter então. Como a gente viu, ele transformou os frames. E a gente vai ter então. No próximo. E a gente vai ter então. Para deletar, simplesmente aperto o Del. Claro que essas transições elas podem incrementar um pouco os vídeos, mas depende muito do contexto ou até mesmo do tema trabalhado. Geralmente nós vamos usar o Cross Dissolve, que é um efeito de solução cruzada. Vou colocar aqui. Com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter. Ele é bem suave, ele é bem bom para usar com gráficos também, como GCs, como a gente usa em títulos. E ele é basicamente o que nós vamos usar. Outro que dá para usar também é o Deep to Black, que ele vai escurecer o vídeo. Se eu colocar ele entre 2, ele vai escurecer e depois voltar ao normal. Com o conhecimento da universidade. E a gente vai ter então uma diretora. Esse é um efeito que eu posso colocar também só em um. Se eu mexer ele, eu coloquei ele só no final do vídeo anterior. E a gente vai ter então. Então esses são efeitos que podem ajudar a manter um certo clima em uma matéria. Então, por exemplo, quando você está lidando com uma matéria mais dramática, uma matéria mais séria,
e você quer fazer uma pausa mais dramática, geralmente o Deep to Black ajuda a manter essa sensação. Ou quando você vai terminar uma história também, o Deep to Black é uma forma de você manter esse clima de tá acabando, que tá chegando ao fim. Agora, um outro efeito interessante de se fazer e que muitos perguntam sobre como fazer é aumentar ou diminuir a velocidade de um clipe ou fazer uma câmera lenta. Pois bem, eu vou usar esse clipe aqui, é uma passagem, ou melhor, é um trecho de uma reportagem que uma aluna fez sobre sarampo, e ela fez uma caminhada pelo processo da vacinação. Então o clipe ele é bem longo, a duração dele é longa, deixa eu até ver aqui, 1 minuto. E eu quero avançar um trecho dele em específico, não o vídeo inteiro. Então eu pego o trecho que eu quero avançar, aqui já está um pouquinho cortado, então vamos dizer que o começo eu quero normal e a partir desse momento eu vou deixar ele mais rápido. Então eu vou fazer um corte aqui, Ctrl K, e avançar até o trecho que eu quero que volte ao normal, mais ou menos aqui, Ctrl K de novo. Essa linha aqui em cima, por padrão, ela vai controlar a opacidade do clipe, e aqui embaixo controla o volume. Então, para a gente mudar isso, clica com o botão direito nesse Effects aqui em cima, e aqui ele vai indicar o que essa barra está controlando. Você vem em Time Remapping, Speed, e a partir de agora essa barra ela controla a velocidade desse trecho. Então você clica e aumenta, e ele automaticamente diminui o trecho. Então eu vou colocar aqui e ó, o vídeo já ficou mais rápido. Mas, como vocês podem ver, o áudio não foi junto. E ele está indicando que tem um delay entre essas duas faixas. Como podemos resolver isso? Então, vou dar Ctrl Z. Uma forma é fazer essa sequência e eliminar o áudio. Vamos dizer que você quer uma trilha por baixo e você não vai usar esse áudio. Então eu clico aqui com o botão direito e desvincular, e eu deleto esse áudio. E eu fico só com o vídeo acelerado. Ou você quer usar o áudio, certo? Então eu venho aqui, clico com o botão direito e velocidade de duração. E você pode alterar para que ele dure um tempo específico, ou acelerar, ou diminuir, ou aumentar a porcentagem da aceleração. E dessa vez com o áudio junto. Lembrando que o áudio vai ficar acelerado. Então sempre tem que levar isso em conta na hora de lidar com uma velocidade mais alta ou uma velocidade mais baixa. E depois eu junto aqui. Eu vou tirar esse áudio porque ele ficou horrível. Na versão original tem uma trilha. E o resultado final ficou mais ou menos assim. E aqui voltamos à velocidade normal. Esses são apenas alguns efeitos que há no Premiere, mas são os mais utilizados. Como vocês podem ver, a maneira de se utilizar os efeitos e as transições é bem prático, é bem igual entre si. Então é uma boa oportunidade de vocês explorarem o que o Premiere oferece e ver o que combina melhor
com o vídeo, com a matéria ou com o trabalho que vocês estão realizando no momento.